As inscrições para o concurso da Receita Federal estão abertas e talvez você possa estar enfrentando o seguinte dilema: eu me inscrevo ou não no concurso? Vale a pena? Dá tempo de estudar? Nesse vídeo eu vou lhe dar a minha opinião direta e sincera sobre o assunto, dizendo o que eu faria e, de certo modo, o que eu fiz quando eu me deparei com um dilema como esse. E claro, eu vou apresentar aqui uma resposta matemática para essa pergunta, sem enrolação, com o tempo que temos, quanto você consegue fechar do edital. Eu disse que, de certo modo, eu já passei por esse dilema. E eu vou começar contando essa história para você. O ano era 2008, estava eu andando pelas ruas de Porto Alegre quando me deparo em uma banca de jornal com a notícia do edital publicado para o concurso da CGU, Controladoria Geral da União. Muitas vagas e uma remuneração que, na época, multiplicaria o meu salário na iniciativa privada por 10. O edital já estava publicado e eu nunca tinha estudado para concurso antes. Confesso que o meu dilema não durou muitos minutos. Ali mesmo, eu comprei uma apostila do concurso e decidi fazer a prova, que aconteceria em menos de 60 dias depois. As circunstâncias eram as ideais? Não. O material era o mais adequado para um concurso daquele nível? Também não. Existiriam muitos outros concorrentes muito mais preparados que eu? Certamente. Mas naquele momento eu não ponderei nada disso. Eu foquei apenas no seguinte: há uma possibilidade real de eu fazer uma prova e com isso multiplicar a minha remuneração por 10. Eu não poderia ignorar isso. Eu não poderia passar por isso sem tentar. E aí, Vandinara, você passou? Não passei na prova da Controladoria Geral da União estudando menos de 60 dias por uma apostila de banca de jornal. Mas passei 9 meses depois para a auditora fiscal da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. E aí então eu multipliquei a minha remuneração por 10. E eu afirmo para você sem medo nenhum de errar: se eu não tivesse dado o primeiro passo no concurso da CGU, se eu não tivesse aberto a porta dos mundos dos concursos lá naquela banca de jornal, eu não teria me tornado auditora fiscal 9 meses depois. Não espere a condição perfeita para começar. Você precisa começar. E aqui, no nosso cenário atual, trazendo essa minha história para a realidade de 2023, eu afirmo que você tem um fator muito positivo ao seu favor. A prova da Receita Federal é apenas a primeira, dentre outras 8, 10 provas de concursos fiscais que devem acontecer nos próximos meses. O que eu quero dizer com isso é que uma grande parte do conteúdo que você vai estudar para o concurso da Receita Federal, você aproveita para prestar outras 10 provas para concursos de auditor fiscal, de fiscos estaduais e de fiscos municipais. E o melhor, esses fiscos estaduais e municipais, todos eles remuneram tão bem quanto, ou em alguns casos até bem melhor, do que a própria Receita Federal. Então, veja essa prova da Receita Federal não como uma chance única, mas como a sua porta de entrada. Que ela seja para você o que a prova da CGU foi para mim, lá em 2008. E que em 9 meses, um pouco mais, um pouco menos, você também consiga a sua aprovação em um excelente cargo. Assim como eu fiz lá em 2008, não espere as circunstâncias perfeitas, o material ideal, tempo disponível ideal para começar. Até porque, desculpa se eu vou lhe decepcionar, mas circunstâncias perfeitas não existem. O seu objetivo, quando você começa a estudar para concursos públicos, não é apenas a próxima prova, é a aprovação e toda a mudança de vida que ela representa. Você não estuda apenas para uma prova, você estuda até passar. E quando você escolhe uma área que tem muitos concursos previstos e todos eles cobrando matérias muito parecidas, é como se você estivesse estudando ao mesmo tempo para 10 provas. Por isso que não há por que ter essa preocupação com o dar tempo, será que vale a pena?
porque você estará começando a estudar para se tornar um auditor fiscal e terá mais de 10 provas ao longo dos próximos meses. Se você começar logo, para alguma dessas provas dará tempo, com certeza. O que você precisa é começar. E o fato é que nós sempre ficamos mais motivados a começar por um edital que já está aberto, por uma prova que já tem data marcada. E por que eu digo isso? Porque essa é a minha história. Porque foi assim que eu construí, em um período relativamente curto, a minha aprovação. Não poderia dizer diferente, não é mesmo? Bom, mas embora eu entenda que essa é a melhor resposta que você pode ter para essa pergunta, eu prometi que eu daria aqui uma resposta objetiva, em números, sobre o que é possível estudar até a prova da Receita Federal. Mas antes de lhe dar essa resposta, eu tenho um pedido. Deixe aqui a sua curtida no vídeo e faça também a sua inscrição no canal, porque é assim que eu vou saber que você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo. Combinado? Ok, o fato é que há uma conta simples a ser feita. Vamos lá. Para a prova de analista da Receita Federal, por exemplo, você tem aproximadamente 200 tópicos para estudar. Cada um desses tópicos você vai levar de 3 a 4 horas estudando. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Vamos considerar 4 horas. 200 vezes 4 são 800 horas. Então, para fechar o edital, você precisaria aproximadamente de pelo menos essa carga horária. Ah, mas precisa fechar o edital 100%? Não precisa. Você pode ter a estratégia de não estudar assuntos que são poucos cobrados pela banca do concurso. Eu não estou dizendo que esse é o ideal, mas que é uma estratégia possível. Para fechar 80% do edital, então, o que nós precisaríamos? Em torno de 640 horas. Não é um cálculo exato, mas é uma forma bastante racional de responder a esse questionamento. Agora, basta você fazer o cálculo de quantos dias tem até a prova, hoje, quando você está vendo esse vídeo, e multiplicar pelo número de horas que você tem disponível para estudar em cada um desses dias. E aí você compara esses dois números, o seu número total de horas disponíveis até a prova e o número de horas necessárias. E assim você terá uma resposta aproximada do que é possível fazer até a prova. Então, vale a pena começar a estudar para o concurso da Receita? Como eu disse antes, e essa é a principal mensagem que eu quero deixar nesse vídeo para você, comece! Sempre valerá a pena começar a estudar para a área fiscal. São muitas oportunidades todos os anos em todo o país. É uma preparação para muitas oportunidades. Até a próxima!